Bom, vou tomar a liberdade de ficar em pé. Finalmente chegamos à última atividade do nosso evento. Foram 2 dias extensos e dentro de tudo que foi discutido, essa mesa redonda agora tem o objetivo de consolidar as oportunidades que nós temos dentro da indústria de galvanização e atuar através desse importante pilar que é o ICZ, caminhando em frente com toda essa perspectiva que existe e ficou evidente nesses 2 dias de evento. Nós tivemos 2 apresentações interessantes, uma da AGA, American Galvanizers Association, e outra da EGA, a Federação das Galvanizadores da Europa, que mostram que o trabalho que o ICZ está fazendo está na direção certa, mas nós temos ainda muito o que fazer. Então, esse benchmarking foi importantíssimo e nos trouxe aí inputs relevantes para a continuidade do nosso planejamento. A diretoria do ICZ me pediu que fizesse uma breve apresentação a respeito do perfil da nossa indústria. Nós vamos começar com essa apresentação, em seguida passar por um breve relato do que o ICZ tem feito e vamos concluir com a abertura para um debate, uma mesa redonda com a participação de todos aqui na audiência. Então, deixa eu me posicionar aqui para não atrapalhar meus colegas de diretoria. Bom, o ICZ ele tem experimentado um crescimento importante ao longo dos últimos 2 anos. Sob a gerência do Ricardo, houve uma revitalização do ICZ e o número de associados cresceu e nós temos aí uma concentração dos galvanizadores dentro do ICZ no capítulo do zinco. Então, hoje são 42 associados, sendo 19 galvanizadores. Recentemente, a diretoria do ICZ fez um trabalho importante para rever qual é a nossa visão e qual é a nossa missão face aos desafios da atualidade que nós temos aqui no Brasil. E essa é a nova visão do ICZ: liderar e apoiar os setores dos metais chumbo, níquel e zinco, os quais nós representamos, no desenvolvimento e disseminação de suas aplicações e uso sustentável no Brasil. E para atingir essa visão, nós temos aqui o apoio da nossa missão, que é representar esses metais em todos os níveis, junto à cadeia de galvanização, junto ao governo, junto à sociedade, ser o elo da cadeia e o fórum natural para intercâmbio de informações dos setores. Isso é muito do que aconteceu hoje aqui, nesses 2 últimos dias de evento. O intercâmbio de informações foi muito rico. Divulgar os benefícios do uso dos metais, de forma a contribuir para o crescimento do consumo e dessa forma contribuir para o país também. Atuar no fortalecimento da indústria, através da geração e disseminação do conhecimento das melhores práticas de gestão, produção e inovações tecnológicas. Nós vimos que a missão e a atuação de outras associações está muito em linha com essa nossa missão também. Ser o indutor do crescimento sustentável dos setores dos metais representados, chumbo, níquel e zinco, e contribuir para o crescimento do Brasil e para a utilização adequada de seus recursos naturais. Muito se falou nos últimos 2 dias aqui a respeito de sustentabilidade e de como o zinco tem contribuído para proteger o aço. Então, passando à primeira parte da nossos slides para catalisar essa conversa, nós vamos falar da indústria da galvanização. A discussão vai ser mais focada na indústria de galvanização geral, mas estamos colocando aqui algumas informações sobre a indústria de galvanização contínua, que teve pouco espaço nesse evento, mas ela vai ter um espaço crescente nas atividades do ICZ, como nós já comentamos. Então, a galvanização contínua hoje, ela representa aí, um consumo na ordem próximo já a 4 milhões de toneladas ano de aço galvanizado. Nós vemos aqui nesse gráfico que houve um gap aí entre a demanda e oferta de aço galvanizado plano aqui no país, com a entrada das novas linhas da Uzi Minas e da ArcelorMittal, respectivamente, esse ano e no ano passado. Esse gap foi preenchido, mas nós vemos aí que em breve já haverá
a necessidade de se aumentar a capacidade, confirmadas as projeções de consumo de aço galvanizado plano aqui no país. Então, o ano passado nós tivemos a importação de quase 1 milhão de toneladas de aço, e mostrando que há realmente um espaço importante para a indústria se posicionar e atender essa demanda. Bom, quando nós falamos do aço galvanizado por batelada, como foi dito aqui, ou a galvanização geral, é importante nós endereçarmos qual é o mercado potencial que nós estamos falando, né? E para fazer essa análise, nós encomendamos recentemente um estudo junto ao IAM, e nós vamos compartilhar os dados desse estudo agora. Então, olhando toda a produção de aço nacional, separando em longos, planos, tarugos e lingotes, nós vemos aí que o potencial de aço que tem que ser protegido contra a corrosão, ou seja, receber algum tipo de tratamento anticorrosivo, está em 2,2 milhões de toneladas a ano. Desse total, a galvanização representa mais ou menos um quarto, ou seja, 553 mil toneladas. O restante desse aço que deve ser protegido, e aqui quando nós falamos de pintura anticorrosiva, nós estamos falando de pintura industrial, não é pintura estética. Nós temos aí uma quantidade significativa onde a galvanização poderia contribuir mais. Olhando a oferta de galvanização, a disponibilidade de galvanizadores por região do país, nós vemos que a região sul e sudeste concentra aproximadamente 90% da capacidade de galvanização do país, né? E vemos também que há uma carência na região nordeste, com somente 2,9% da capacidade de galvanização do país. Interessante ver também que a média de zinco aplicado, que é um indicativo, vamos dizer, do grau de conhecimento de processo e desenvolvimento tecnológico da indústria, né, na região de São Paulo e Rio de Janeiro, fica abaixo de 6,5%, enquanto que nos demais estados esse número pode até atingir valores superiores a 7%. Quando nós olhamos o PIB industrial do Brasil por região, nós vemos que existe uma correlação interessante a ser feita, né? Então, por exemplo, a região Nordeste, né, ela contribui, como eu falei, com 2,9% da capacidade instalada. Porém, olhando o PIB industrial da região Nordeste, nós temos quase 12% do PIB do Brasil industrial representado nessa região, né? Então, mostra um gap importante da oferta de galvanização na região Nordeste. Em compensação, na região Sul e Sudeste, nós temos uma oferta de galvanização que é maior do que a representatividade do PIB industrial dessas regiões, fazendo com que essas regiões sejam exportadoras para o resto do país de galvanização. E na região Norte, há muito poucos dados disponíveis sobre galvanização, há uma contribuição importante com o PIB industrial do país, mas não podemos concluir nada a respeito sem ter maiores dados. Bom, em termos de plantas de galvanização, nós estimamos que o Brasil hoje tenha aproximadamente 80 plantas de galvanização. Talvez existam algumas outras pequenas que não foram computadas nessa análise, mas um número razoável, confiável, é de 80 plantas. Nós mapeamos 81 cubas de galvanização no país. Dessas 80 plantas, 69 têm produção acima de 500 toneladas mês, né? Então, algumas delas são realmente pequenas. Quando nós olhamos aquelas que são filiadas ao ICZ, nós vemos que, em número, elas são 27%. Ou seja, uma pequena parte da indústria de galvanização, em termos de números de galvanizadores, está associada ao ICZ. Porém, olhando a capacidade instalada dessas plantas, nós chegamos aí a quase 70% da capacidade do país. Ou seja, o ICZ ele representa hoje uma parcela importante da capacidade de galvanização do país. Vale notar aqui que existem galvanizadores importantes que não são afiliados ao ICZ. Então, algumas empresas no setor de torres e tubos que não estão associadas ao ICZ.
Se nós incluirmos essas empresas dentro desse número do ICZ, o ICZ passa a representar aproximadamente, ou mais até, do que 90% da capacidade de galvanização do país. A produção média mensal, dentro desse estudo feito pelo IAN, foi de 667 toneladas mês, né? E o número de cubas em operação é 81, como eu comentei anteriormente. Isso nos dá, então, uma produção média mensal por cuba de 8.200 quilos e o comprimento médio das cubas, que é um dado talvez sem muito significativo, mas é 4,2. Né? As grandes galvanizadoras associadas ao ICZ tendem a ter as maiores cubas, enquanto as que não são, algumas das pequenas não estão mapeadas dentro do ICZ. E aqui, novamente, nós temos o dado do PIB industrial e podemos correlacionar a oferta de galvanização com o PIB industrial em termos de número de galvanizadores, né? E o mesmo raciocínio, a mesma conclusão do slide anterior é válida. Olhando os associados do ICZ, somos 19, como eu comentei anteriormente, representando 23 plantas. E nós vemos aqui uma nítida concentração dessas plantas em São Paulo. O estado de São Paulo domina realmente a indústria da galvanização. Existem produções importantes de galvanizações para produtos próprios, principalmente fora de São Paulo. Podemos citar aqui Minas Gerais, né, como um estado importante. Mas, ainda assim, fica uma concentração bastante forte na região sul e sudeste, como eu comentei anteriormente. A título de benchmarking, a indústria de galvanização nos Estados Unidos ela sofreu um processo de consolidação muito importante, né? Enquanto aqui no Brasil nós temos poucos galvanizadores com mais de uma planta, nos Estados Unidos nós temos aí 2 players consolidando 35% do mercado de galvanização. Então, nós estamos vendo os primeiros movimentos dos galvanizadores instalando mais de uma planta. Não é possível dizer se é uma tendência ou não, mas, sem dúvida, algo a se considerar dentro do empreendedorismo brasileiro. Bom, quando se fala em galvanização, é sempre importante diferenciar a galvanização para produtos próprios e a galvanização para terceiros, né? O interesse maior, geralmente, pela galvanização para terceiros. E aqui nós vemos que a galvanização para terceiros, ela domina o mercado realmente com 64%, enquanto 36% é usado para galvanização própria. Vale notar que esse número, 36%, é um número que vem crescendo ao longo dos anos, né? Então, uma reflexão a respeito do nível de serviço ou da satisfação dos clientes e usuários da galvanização com os galvanizadores, alguns deles abrindo a sua própria capacidade de galvanizar seus produtos. Quando a gente olha por formato, vale destacar aqui torres e acessórios para o segmento de transmissão de energia, com 6,8% da capacidade, e tubos com 7,2%. A distribuição por segmento é bastante diversa, né? Porém, o segmento de construção civil aparece aí com um domínio importante, com 35%. O segmento agrícola também tem uma participação importante, com 17,5%. E a parte de torres e o setor elétrico também representa aí uma parcela muito importante, particularmente se combinar com telecomunicações. Bom, esse é um gráfico bastante interessante que mostra como é que a galvanização tem evoluído, né? Embora nós tenhamos passado por uma crise, e embora, como foi discutido nas palestras anteriores do ex-ministro Maílson da Nóbrega, do próprio Valdecir Botassini, diretor da Votorantim, as perspectivas são de um crescimento um pouco mais brando para os próximos anos, né? Nós vemos que a perspectiva da indústria de galvanização é bastante agressiva quanto a crescimento, né? O Eduardo Pérez fez uma estimativa aí do mercado potencial e ela é bastante realista quando nós comparamos com os números apresentados anteriormente. Então, eu me atrevo a dizer aqui que esses números de crescimento da indústria de galvanização são, de certa forma, conservadores, né? Mas vejam que de 2009 para 2010, a indústria de galvanização cresceu 21%. Está certo que é um ano pós-crise, né?
De 2010 para esse ano, a previsão de crescimento é de 13%. Né? E nos anos subsequentes, nós temos aí crescimento entre 8% e 9% ao ano. É importante colocar esse número em relação a outros indicadores, né? E nós temos falado bastante aqui a respeito do mercado potencial de aço protegido contra a corrosão. E quando nós comparamos, então, o PIB industrial e comparamos, por exemplo, com o mercado de tintas industriais, nós vemos que o mercado de galvanização ganhou um espaço importante nos últimos 2 anos em relação ao segmento de aços com proteção anticorrosiva. Né? Tintas, por exemplo, no ano passado cresceu somente 10% frente a 21% da galvanização e em 2011, esse ano, cresceu 4%, 2,3%, enquanto nós estamos crescendo 13%. Bom, tem se falado muito a respeito desse potencial crescimento da galvanização. Existem alguns investimentos da indústria anunciados. E aqui nós temos um acompanhamento do consumo de aço galvanizado versus a capacidade instalada, considerando aí 2 turnos nas plantas de galvanização. Né? Então vemos que de agora até 2012 a situação ela é ainda confortável, né? A capacidade instalada ela consegue acompanhar bem o consumo de aço, desde que a gente faça uma intensificação dos turnos nas plantas. Porém, a partir de 2011, seguindo-se a capacidade instalada, nós vamos atingir aí um nível de utilização da capacidade bastante alto face ao crescimento do segmento de galvanização. Então, esse slide mostra realmente que existe uma oportunidade de crescimento da capacidade instalada e que também existe um esforço importante porque para se gerar demanda por galvanização, e esse é um dos drivers para se gerar demanda da galvanização, a oferta da capacidade para os próximos anos. Nós comentamos anteriormente a respeito da carência que existe na região norte e nordeste de oferta de galvanização. E aqui é um slide que mostra o raio econômico das galvanizações na região sul ou sudeste, principalmente. Né? Então, esse gráfico mostra aí que, em média, uma planta de galvanização ela tem um raio econômico da ordem de 300 quilômetros. Né? Em algumas regiões um pouco menos, algumas um pouco mais, mas, de qualquer forma, essa região ainda exporta bastante para o resto do país, como nós vimos anteriormente. Então, é importante, quando se faz a análise de um local onde se colocar uma nova planta de galvanização, de ter essa noção do raio econômico. Então, algumas considerações sobre esse estudo que foi feito. A galvanização ela vem ganhando participação no mercado global de tintas anticorrosivas, ou de proteção anticorrosiva, mas há ainda um amplo espaço para crescer, tanto nos sistemas duplex, como foi amplamente discutido, como também na geração de demanda nova da galvanização. A expansão da oferta de galvanização tem sido um fator crítico de crescimento para a demanda. Né? Nós vimos aí ao longo dos anos que, à medida que aumenta a oferta de galvanização no país, também aumenta o consumo, a demanda por galvanização. Então, nós cremos que uma maior oferta de galvanização vai fazer com que o mercado cresça. Há uma forte concentração da oferta de galvanização nas regiões sul e sudeste, e carência na região nordeste, uma oportunidade de consolidação no mercado. Né? Tecnologia, qualificação e oferta de serviços são importantes diferenciais, competitivos, para fazer esse segmento continuar crescendo. Né? Aqui eu acho que vale ressaltar que, igualmente, né, a outros setores da economia brasileira, a outros setores da indústria, existe a atenção também de investidores externos ao que está acontecendo no Brasil. Né? O Brasil tem tido uma exposição enorme no cenário internacional e não pode ser diferente no segmento de galvanização, empresas olhando em vir para cá com tecnologia de ponta. E novas plantas e uso de galvanização tem como ponto central a sustentabilidade. Né? Foi falado em palestras anteriores aqui sobre a importância de nós estarmos dentro de uma indústria sã e contribuirmos
o bom uso dos recursos naturais aqui do país. Então, essa é uma preocupação clara da indústria de galvanização e o ICZ tem focado e vai apoiar esse tipo de posicionamento da indústria. Então, passando agora um pouco ao que tem motivado as ações do ICZ, nós falamos aí de vários drivers para a demanda de galvanização, né? O PIB, déficit habitacional, isso foi amplamente coberto em apresentações anteriores, não cabe nós voltarmos aqui agora. E o aumento da oferta de galvanização como um importante driver também, a distribuição geográfica, a qualificação da indústria, né? E, por último, ações que venham a desenvolver o mercado de galvanização. E é nesse tema que nós vamos focar e reportar um pouco do que tem acontecido dentro do ICZ. Então, no ano atual, em 2011, o Paulo Sobrinho, que é o coordenador técnico do ICZ, tem se empenhado bastante na realização de palestras técnicas e foram realizadas 22 durante o ano, com 2.300 pessoas sendo treinadas no tema galvanização. Então, uma evolução bastante grande aí de como nós estamos colocando a galvanização dentro da agenda de universidades e dentro de setores que têm carência pela galvanização. Treinamento técnico é algo que é uma prioridade hoje dentro do ICZ. O senhor Davi Vela comentou a respeito de um treinamento online que o ISA está disponibilizando sobre galvanização. Esse treinamento já está em fase de tradução para o português. Em breve vai estar disponível para os associados do ICZ. Também estamos trabalhando num pacote de treinamento presencial. Existem algumas ideias inovadoras aí de como nós poderíamos fazer isso, utilizando recursos dos próprios galvanizadores e também apoio de institutos de ensino, como o Senai ou como outras escolas técnicas. A biblioteca do ICZ também é um recurso importante, né? Nós temos algumas publicações valiosas lá e hoje, durante o almoço, foi comentado sobre a carência de literatura técnica aqui no Brasil sobre galvanização. Então, os associados podem fazer bom uso do acervo técnico físico que nós temos no ICZ e estamos querendo fazer com que esse acervo técnico cresça na nossa página. Assim como a AGA tem feito isso pelos seus associados, nós estamos nos espelhando para crescer o conteúdo técnico disponível no nosso site. Dentro desse tema, uma ferramenta importante que vai ser disponibilizada em breve aos associados e ao público geral, parte de uma parceria com a AGA aqui novamente, é uma ferramenta para fazer o cálculo do custo da galvanização, o cálculo do custo da pintura e se avaliar qual que é a melhor forma de se trabalhar. A primeira versão ainda não foi lançada e nós já estamos pensando na segunda versão, onde vai incluir o sistema duplex, tão amplamente tratado aqui nos últimos 2 dias. O ICZ também tem focado bastante em publicações técnicas de altíssima qualidade. Temos aqui 3 delas referenciadas: o Guia da Galvanização, um panfleto com as 10 boas razões para galvanizar e um catálogo sobre o vergalhão galvanizado, que foi referenciado como uma das melhores publicações a respeito do tema. Até o Murray comentou que seria interessante utilizá-lo na Europa, face à qualidade do material que nós produzimos. Nós produzimos um vídeo também em parceria com a Votorantim. O Eduardo Pérez teve um problema em apresentar. Vamos ver se agora meu colega lá no fundo nos ajuda a rodar esse vídeo. Alguns de vocês talvez tenham visto, mas muitos estavam fora, então vamos aproveitar a oportunidade para repassar esse vídeo que é ajuda a valorizar a galvanização. O aço é fundamental para o desenvolvimento econômico mundial. Suas possibilidades de aplicação são tão diversas que o aço se destaca como um dos materiais mais usados em construções de todos os tipos. Isso porque o aço é reciclável, flexível, moderno, econômico, além de ser sinônimo de resistência e durabilidade. Porém, é preciso dar o tratamento adequado ao aço para que ele desempenhe seu papel de forma plena. A corrosão é um dos típicos desafios relacionados ao aço, consumindo custo, tempo e o próprio aço com intermináveis manutenções.
E se a vida útil desse aço, tão importante para nossa sociedade, pudesse ser amplamente estendida? Assim, minimizaríamos os gastos com manutenção e permitiríamos que mais e mais gerações pudessem usufruir desse legado. Você sabia que uma construção pensada a longo prazo pode ficar até 30 anos sem nenhuma manutenção estrutural? Isso é possível com a galvanização. A galvanização é um processo em que o aço é recoberto com zinco. Por meio de uma interação metalúrgica entre o zinco e o aço, uma camada especial é formada, impedindo o contato do aço com o ambiente. Protegido, ele não sofre corrosão. Esta proteção será efetiva mesmo se a superfície for danificada. Isso acontece porque o zinco atua como metal de sacrifício. É isso mesmo, o zinco se sacrifica lentamente para proteger o aço. Vamos ver na prática. Na construção desta ponte, de um lado, foram encomendadas estruturas galvanizadas, inclusive no vergalhão, que fica dentro do concreto, auxiliando na sustentação da ponte. Do outro lado, estruturas metálicas sem galvanização. Que tal acompanhá-la durante 3 décadas? Colocando na ponta do lápis, considerando o investimento inicial e as manutenções, fica fácil entender qual é a escolha mais econômica e sustentável. Gastamos em média 4% do PIB com a corrosão. Com estruturas mais resistentes e precisando de menos manutenção, sobra recursos para investir mais, o dia a dia flui melhor, a população fica mais protegida e o Brasil pode continuar crescendo e se desenvolvendo. O aço é certamente um dos melhores materiais para se trabalhar e a galvanização só faz ele ficar melhor ainda. Galvanize. Então, esse vídeo é uma bela peça que foi produzida em parceria com a Votorantim e está disponível agora a todos os associados e colaboradores da indústria de galvanização como ferramenta para promover a galvanização. Nós chegamos numa situação com o ICZ hoje em que o crescimento do ICZ passa a ser quase que um gargalo para o crescimento da galvanização no país, né? Então, dentro do planejamento estratégico que foi desenvolvido pela diretoria do ICZ, nós estamos contemplando a expansão do ICZ, né? Essa expansão passa por uma expansão física. A nossa sede hoje ela está com espaço limitado e nós estamos vendo como solucionar esse problema. Passa pela quantidade de recursos que nós temos hoje dedicados à promoção da galvanização, né? O Paulo tem feito um trabalho muito bom na divulgação da técnica da galvanização, mas nós vemos que só o Paulo lá já está sobrecarregado e precisamos de mais apoio técnico. Então, está sendo discutida a contratação de mais um consultor sênior para dar apoio à divulgação da galvanização. Também, dentro da associação, nós vemos que a área de comunicação e marketing é uma das competências mais importantes, né? E o ICZ hoje está se reforçando através da contratação de um especialista nessa área.
E também estamos avaliando a expansão geográfica do ICZ, né? Nossos membros estão fortemente concentrados em São Paulo, mas nós queremos que a galvanização cresça no país todo. E temos membros que estão em outros estados e temos que prestigiá-los e ajudá-los na promoção da galvanização. Então, está em estudo também como fazer essa expansão geográfica do ICZ. Em termos de eventos, nós estamos aqui no Galva Brasil, sua primeira edição, que nasce já com um êxito bastante grande, né? Eu não tenho os números finais, talvez a Gilda tenha, mas nós estimamos aí que em torno de 240, isso, Gilda? 248, ok. Então, a quantidade de congressistas, ela extrapolou as nossas estimativas iniciais. Nós esperávamos que até 200 pessoas estivessem aqui. Tivemos que aumentar o número de cadeiras do auditório, e que mostra que a indústria realmente está interessada no tema e que era importante nós realizarmos esse evento como foi realizado. Foi lançado o Prêmio Brasil Galvanizado, né? Uma iniciativa também muito bacana do ICZ, com apoio da Votorantim. E, sem dúvida nenhuma, nós vamos, acho que em breve, ver obras emblemáticas, como nós vemos em outros países, sendo reconhecidas através desse prêmio. Um comentário, já aproveito para fazer o convite. A premiação vai acontecer intercalada com o evento Galva Brasil. Então, no ano que vem, nós vamos ter a primeira premiação do Prêmio Brasil Galvanizado. Mais ou menos nessa época do ano também. O Espaço ICZ é uma iniciativa interessante que tem promovido encontros informais para a cadeia, dentro do ICZ, em espaços informais também, mas coordenado pelo ICZ, e acontece a cada 3 meses. Uma série de seminários de galvanização estão sendo planejadas para o ano que vem, fazendo uma espécie de um roadshow pelo país, divulgando a galvanização. O ICZ também tem tido uma participação institucional importante em diversos eventos de peso aqui no país, alguns deles listados aqui. O ICZ está fortemente engajado na campanha Zinco Salva Crianças, né? O senhor Luiz Galego apresentou muito bem a importância de nós associarmos, ou termos o privilégio de associar a galvanização a um metal que traz tantos benefícios para a saúde humana, né? E aqui reforço o convite, nós temos uma lojinha aí fora do Zinco Salva Crianças com produtos, e cada produto que é vendido dessa lojinha contribui diretamente para uma conta do Unicef, que reverte isso para ações para combate à deficiência de zinco em países carentes, né? Lembrando que cada real que é arrecadado nessa campanha traz um benefício de 17 vezes, ou seja, R$17 em economia para a saúde pública global. A exposição na mídia do ICZ também tem crescido, né, através do apoio da FSB e outras ações que o próprio Ricardo e a equipe do ICZ tem se empenhado. Então, diversas notícias saíram aí com o nosso garoto propaganda aqui, né? Então, o jornal Brasil Econômico, o Diário Comércio e Indústria, e mais recentemente fomos fonte para um artigo na Folha de São Paulo. O jornal Valor Econômico também se interessou por fazer um caderno a respeito de galvanização, e isso deve sair na próxima semana. Também temos tido atuação através de artigos, ou contribuindo em artigos técnicos, em revistas técnicas especializadas, e também em campanhas de e-mail marketing. E não podemos deixar de reconhecer as importantes parcerias que nós temos, né? A primeira barra aqui, ela representa os parceiros do Galva Brasil, que nos apoiaram na divulgação do evento e trouxeram vários dos usuários, especificadores e colaboradores da cadeia de galvanização. E aqui abaixo, algumas das parcerias fundamentais em termos de geração de conhecimento para a indústria nacional, através dessas parcerias que nós temos com a ISA, International Zinc Association, a EGA, a Federação das Galvanizações Europeias, e a AGA, Associação dos Galvanizadores Americana. Além dos nossos parceiros aqui no Brasil, o ABSEM, né, a ABTS, Associação Brasileira de Tratamento de
Então, em termos de estruturação e desenvolvimento da cadeia, é algo que preocupa e está na agenda do ICZ. Nós temos avaliado a questão de mão de obra nesse segmento, que há uma carência importante de técnicos especializados, e nós estamos trabalhando numa parceria com um centro de formação técnica para profissionais da galvanização, né? Então, existem algumas ideias de aproximação junto à Senai ou outras entidades de ensino técnico para se viabilizar cursos voltados especificamente para a galvanização. Também ficou evidente, acho que nesses 2 dias, a oportunidade que existe em projetos inovadores de pesquisa envolvendo a galvanização, envolvendo a combinação da galvanização com a tinta, né? E existe verba do governo disponível para patrocinar esse tipo de projeto. Então, algo que está na agenda do ICZ é formatar esses projetos de forma que nós tenhamos também uma exposição mais ampla da galvanização no meio científico. O Ricardo anunciou, dentro de uma das discussões técnicas aqui, a criação do Comitê de Galvanização Contínua, né? Esse é um importante passo, um reconhecimento da indústria de galvanização contínua a respeito do papel do ICZ e, sem dúvida nenhuma, vai trazer um peso muito grande à representatividade da galvanização, ou do ICZ como representante da galvanização. Também temos um projeto de continuar com a estruturação desses dados estatísticos a respeito do segmento. Foi comentado aqui no evento sobre a importância de se ter dados atualizados e que demonstram essa importante representatividade do setor. Então, é um projeto hoje dentro do ICZ. E a reformulação do website, que é nosso principal instrumento de comunicação. E os principais desafios para 2012, né? Então, a expansão do quadro de associados, nós estamos seguindo aí uma taxa de quase um associado novo por mês, né? E vemos aí que até o final do ano que vem podemos chegar próximo ou até o final de 2013, chegar próximo a 60 ou mais 60 associados. Apoio à capacitação da indústria, o ponto tecnologia tem sido dita aqui como algo importante para assegurar a competitividade. Não é diferente o posicionamento do ICZ com relação a isso, nós vamos dar o apoio à capacitação da indústria. O desenvolvimento da organização do ICZ ficou evidente, acho que nas conversas nesses 2 dias também, sobre a importância de nós divulgarmos e termos boas ferramentas de comunicação a respeito da galvanização, né? Então, para que isso aconteça, a equipe do ICZ tem que estar altamente qualificada e existem ações aí para melhorar ainda mais a qualificação dessa competente equipe que nós temos no ICZ. E o, por último e mais importante, é o crescimento do mercado de galvanização, né? Como foi comentado pelo Eduardo Pérez, a galvanização ela só tem lados luz, né? Ela é sustentável, ela protege o aço, é bom para a sociedade, é bom para a indústria, é bom para o governo, né? Então, temos que explorar isso e fazer o mercado de galvanização crescer e, dessa forma, contribuir para o crescimento do nosso país também. Então, com esse insight inicial, nós abrimos essa mesa redonda com a diretoria do ICZ e a intenção é que venham perguntas e se esclareçam pontos aí da atuação do ICZ e, eventualmente, eu espero que venhamos também com sugestões a respeito de como nós podemos melhor apoiar o desenvolvimento da galvanização aqui no Brasil. Boa tarde a todos. Sou o Rogério, sou da Trifera Galvanização a Fogo. Primeiro, eu queria parabenizar a diretoria, eu como associado, parabenizar o Ricardo, não deixar de lembrar das pessoas da comissão que formatou esse congresso, que, na minha opinião, está excelente, era disso que a gente precisava. E eu queria que vocês falassem a respeito da representatividade que o galvanizador em geral, a indústria da galvanização, na economia brasileira, em números, se vocês têm. Números de funcionários, o que a gente representa, empregos, geração de empregos, a representatividade global na economia brasileira. Boa tarde, meu nome é Raul, eu sou da empresa Lise, diretor tesoureiro do ICZ. Nós não temos dados muito precisos, porque os associados são em número de 19, num total de 80 plantas. Porém, a gente projeta
em função dos 19 aí, nós representamos cerca de 4.500 empregos diretos, 600 mil toneladas, como vocês já tiveram oportunidade de ser informados aí anteriormente. O nosso segmento representa aproximadamente 1 bilhão de faturamento e gera alguma coisa parecida com 200 milhões de impostos anuais. Boa tarde, meu nome é Luiz Galegos, da Beboche. Tenho uma pergunta para Ricardo Suplicy. Ricardo, eu sei o esforço que o ICC está fazendo por ter mais associados dentro desse órgão. E eu gostaria de escutar de tua experiência qual é o principal problema que os potenciais associados têm o enxergam para chegar a pertencer a este órgão. Luiz, primeiro agradeço a pergunta. Eu acredito que primeiro é o desconhecimento das atividades do ICZ. Como o nosso próprio produto, a galvanização, ainda não tem uma divulgação adequada, o trabalho também do ICZ perante os players de galvanização neste mercado ainda não é muito conhecido. Então, o ICZ, durante esses 2 anos em que eu estou na gestão, foi bater na porta dos outros eventos para mostrar a sua cara, e mostrar as suas atividades e convidar as pessoas a conhecerem. E com o apoio de todos os associados, como o Rogério colocou aqui, da comissão, que sem o apoio de todos isso não seria possível, nós conseguimos realizar o primeiro Congresso Brasileiro de Galvanização, mostrando o potencial que o segmento tem no Brasil para poder crescer esse mercado. Eu, particularmente, não, como engenheiro mecânico, não sou um metalurgista, mas fico impressionado, como o nosso amigo Fragato também ficou, com o baixo consumo de aço galvanizado no Brasil. É inconcebível um país que tem quase 8.000 quilômetros de litoral, ou seja, um ambiente agressível, favorável à corrosão, onde pede proteção para a corrosão e a gente não atende. Então, você pega uma Europa que tem 20 quilos por habitante de consumo de aço galvanizado, e não tem esse litoral de 8.000 quilômetros que nós temos. Então, acredito assim que o ICZ está aberto a receber mais associados, porque nós com certeza queremos aumentar a representatividade no segmento, e com isso eu estou à disposição das pessoas e vamos continuar batendo nas portas das empresas, do mercado, para a gente aumentar a representatividade, para quando nós formos ao governo municipal, estadual, até no governo federal, como nós já temos contato, inclusive com reuniões da ONU, nós temos uma representatividade cada vez maior e temos forças para aí sim podermos criar leis a favor da galvanização, leis com normas via BNT, para mostrar para o governo que nós queremos reduzir o custo de manutenção ao país e, com isso, crescer o nosso segmento. Eu acho que nós temos tudo para crescer e o ICZ está aberto às empresas, está aberto a feedbacks e temos tudo a crescer. Obrigado. Boa tarde. Fábio, da Trifé Galvanização. Bom, eu sou, depois de alguns anos nesse setor, é claro que quando eu falo, até alguns de vocês já me olham falando aí, vem uma crítica ou vem algum questionamento mais forte. Eu não vou deixar de fazê-lo, porém, gostaria de, antes de qualquer coisa, parabenizar a todos pelo trabalho, levando em consideração que é o primeiro trabalho e o que nós estamos vendo, dá para relaxar um pouquinho, sem relaxar muito, e imaginar que
agora nós iniciamos um trabalho para um setor importante para a economia, um setor importante para o país, um país que está em desenvolvimento e que tem tantos pontos importantes a melhorar. Quer dizer, eu acho que a importância desse trabalho ela vai além de simplesmente falar da economia, vai além de falar única e exclusivamente do que o país vai economizar. É melhorar uma sociedade, melhorar uma cidade e melhorar um país como um todo. Então, parabéns ao ICZ pelo trabalho. Muito obrigado, Fábio. Boa tarde. Eu gostaria de saber, para o ICZ, foi exibido agora há pouco os poucos dados que nós temos na região norte do país, bastante carente nessa, e eu tenho também experiência, a gente precisa de produtos lá por naquela região e a gente não encontra, tem que, um custo altíssimo para a gente trazer de fora. O que tipo de trabalho o ICZ pode, em que sentido ele pode contribuir para levar, para difundir a galvanização naquela região? Bom, dentro das atividades regulares do ICZ, né, algo que nós temos feito bastante é buscar a promoção da galvanização, né? Através da aproximação com a Votorantim, nós estamos vendo, vamos dizer, formas de se facilitar a instalação de plantas de galvanização em locais mais remotos, né? E acho que, como o Ricardo comentou, o estreitamento com federações de indústria local, com os governantes locais, são ações importantes que o ICZ pode realizar no intuito de facilitar o processo da oferta e desenvolvimento da cadeia de galvanização em regiões onde há essa carência, né? Só para complementar, o ICZ, eu diria assim que nós temos uma equipe muito forte e que arregaça a manga mesmo para trabalhar. E eu estou à sua disposição para depois a gente conversar melhor, para a gente ver o que a gente pode já fazer de um planejamento de ação no Norte, com empresas formadoras de opinião, com escolas, faculdades, senais que tiver lá, que são as ferramentas que a gente pode, você com certeza da região conhece melhor do que a gente, então a gente está aberto para a gente conhecer essas ferramentas melhor e a gente aplicar isso, porque é interesse do ICZ como instituto que essa capacidade de galvanização se espalhe pelo Brasil inteiro. Para quando uma empresa vier e falar assim, eu quero galvanizar, ou vou galvanizar ou não vou galvanizar, tem, como você falou, na minha região é difícil. Como eu não tenho a oferta, dificulta ter a demanda. E o que a gente sente no Brasil é que quanto mais oferta tem, mais demanda vai aparecer, porque a demanda está reprimida hoje. E você acabou de falar um próprio exemplo. Obrigado, estou à sua disposição. Um comentário adicional é que a associação ela é um reflexo dos seus associados, né? Então, quanto mais demanda e quanto mais engajamento nós temos dos associados, a associação ela vai acompanhar essa demanda. Então, o Ricardo acho que colocou muito bem isso. Só queria fazer uma correção. Nossa apresentadora me qualificou como engenheiro, me sinto muito honrado, porém eu quero dizer que eu sou economista. Eu queria fazer um comentário também, como diretor institucional do ICZ, que exatamente como está colocando essa necessidade de divulgar e expandir o conhecimento da galvanização, um outro aspecto importante na cadeia é que realmente através da participação na Federação das Indústrias, na escola, usando todo esse potencial do Senai, que se faça essa divulgação, né, e, como o Ricardo colocou, capacitar a mão de obra para essa futura demanda que vem aí, e com certeza isso vai ajudar a divulgar mais a tecnologia da galvanização. Oi, boa tarde a todos. Meu nome é Rodrigo Frigo. Eu gostaria primeiro de parabenizar, mas acho que vou pular esses
agradecimentos, porque realmente foi uma oportunidade de unir o setor de uma cadeia carente por interação e conhecimento, basicamente. Bom, se falou muito aqui nesses 2 dias de sustentabilidade. Eu sou um engenheiro químico, então eu olho um pouco para o processo de galvanização em si, mais especificamente para o processo de pré-tratamento, né? Se falou muito aqui em sustentabilidade e em redução de uso de resíduos e de recursos naturais de uma forma geral. Tendo em vista o potencial, mais especificamente falando do potencial poluidor, que todos nós conhecemos, da galvanização a fogo, não podemos deixar isso de lado, de certa forma, o que efetivamente as empresas e o ICZ podem fazer para diminuir o impacto, o footprint aí, chamado, no processo de galvanização a fogo, mais especificamente, se puderem dar a sua opinião em relação ao processo de pré-tratamento. Tá, desculpa, seu nome mesmo? Rodrigo. Rodrigo, até essa sua pergunta mostra um pouquinho também a necessidade da própria indústria divulgar isso, como que é tratado esses resíduos dentro da galvanização. O resíduo mais comum que se conhece é a terra e o mate, que se gera no processo de galvanização, onde o mate é reaproveitado aí na própria produção do zinco, e a terra é utilizado na produção de óxido de zinco, que tem várias aplicações, entre elas para tinta, borracha, produto agroquímico, e os órgãos ambientais, os órgãos reguladores até estão se aproximando mais agora, através do próprio ICZ, para regulamentar essa utilização desse resíduo no óxido de zinco para utilização na cadeia agroquímica. O outro é que os ácidos esgotados, pouca gente sabe, ele pode ser utilizado para a geração de uma matéria-prima no tratamento de água potável. Então, um grande outro potencial, e também tem empresas multinacionais que estão pleiteando junto aos órgãos ambientais, porque o órgão ambiental não tem esse conhecimento. Normalmente eles acham que a cadeia é muito poluidora, mas na verdade esses resíduos eles podem ser reutilizados, gerando matéria-prima para a cadeia do tratamento da água potável. Então também a divulgação que tem que ser feita de como é utilizado os resíduos da cadeia da galvanização. Só complementando também a questão dos resíduos, hoje uma planta de galvanização moderna, ela não é uma planta poluidora mais. Ela tem equipamentos hoje que protegem totalmente o meio ambiente. A utilização de produtos químicos na área da decapagem, a eliminação da utilização do desengraxante alcalino para a utilização do desengraxante ácido, permite com que a água só entre e você não tenha o descarte da água mais. A água é totalmente reutilizada no processo, ela não é mais descartada. Com relação ao aquecimento das cubas, que antigamente era óleo, todo mundo fala no óleo baiano, no óleo BPF, depois passamos para as cubas de aquecimento elétrico, né, que também é ecologicamente correto, mas com o custo da energia elétrica, houve a substituição pelo gás natural. O gás natural é um produto não poluidor, né? Então, o que colocaria a classificação da galvanização como uma atividade pouco poluidora. Ela só entra como poluidora porque o gás natural, não existe uma tabela dentro dos órgãos ambientais com a especificação do gás natural. Então, ela entra como um gás comum, então ela entra como um autopoluidor. Mas, na verdade, ela não é um autopoluidor. Então, você tem toda essa proteção. Para você limpar os gases da cuba de galvanização, aquela fumaça branca, você tem filtros mangas modernos que limpam o ar, jogam o ar nas condições naturais, eliminam toda a fumaça particulada. E na decapagem, você tem os lavadores de gás. As plantas modernas hoje fazem com a decapagem totalmente enclausurada com pressão negativa, onde você não tem saída para os gases da decapagem. Todos os gases da decapagem obrigatoriamente passam pelo
lavador de gás. Assim como também na cuba de galvanização, a cuba é totalmente enclausurada e também capta 100%, quase 100% de todo aquele particulado que sai. Ou seja, a galvanização moderna hoje, ela não é uma atividade poluidora. Eu visitei plantas de galvanização na Europa, no meio de plantação de aspargos. Você entra e limpinha, sem nenhuma fumaça, nenhuma atividade poluidora. Quer dizer, hoje existem sistemas onde você pode realmente controlar. E também eu vejo que a maioria das empresas de galvanização hoje estão se certificando ISO 14000, todas preocupadas com o meio ambiente, não só porque é uma lei, mas porque todo mundo vê a responsabilidade, o setor sente a responsabilidade de sustentabilidade e de manter o meio ambiente, né? Talvez um comentário prático que ajude nesse tema é a facilidade, ou não a facilidade, mas o modo como o processo de licenciamento ambiental de novas plantas de galvanização tem acontecido sem nenhuma dificuldade, sem nenhum transtorno, né? E a forma como algumas comunidades têm recebido também com muito boas-vindas plantas de galvanização nas suas localidades, né? Boa noite. Luiz Alberto, da Bimetal, Cuiabá, Mato Grosso. Primeiro, parabenizar pelo evento, através do evento que a gente descobriu que tinha um instituto. Então, para o colega que também comentou, eventualmente nós somos clientes, eventualmente nós somos fornecedores de galvanização. Nesse momento, estamos fornecendo. Então, se precisar, estamos disponíveis lá. E, como é sazonal, muito eventualmente precisamos da ajuda dos colegas aqui do Sudeste. Então, estamos no Centro-Oeste, mas mais ao Norte. Quem precisar, a gente está lá. Segundo, gostaria de perguntar um pouquinho primeiro, parabenizar também pela sensibilidade de ouvir todos os participantes do Congresso e agregar valor ao próprio Instituto. Sentimos que algumas coisas estão evoluindo e bem, né? Então, estamos nos colocando e talvez dentro de breve também estaremos associados e nos colocando também para participar dessa evolução. E quando a gente começa a pensar, e se alguém ainda não pensava na galvanização como algo grandioso, tem a sensação que todo mundo que participou vai sair daqui pensando que, bom, todo mundo pode estar contribuindo para um legado para o Brasil, né? Eu acho que é por aí que a gente tem que firmar. E faria a pergunta da seguinte forma: eu vi que a gente estava falando de governo, de sensibilizar, acho importantíssimo, né? Sensibilizar o governo para as obras públicas, mas não esquecer também das empresas privadas. Temos grandes empresas privadas, hoje o Brasil saiu para o exterior, né? E também não tem essa consciência e do uso da galvanização, talvez pela falta de divulgação. Gostei da iniciativa de talvez só turbinar a área de marketing, né, e comunicação. E talvez a pergunta é essa: o que a gente pode fazer nas grandes empresas privadas do Brasil também para fomentar o uso dos que formam opinião em termos do uso da galvanização? Luiz, eu gostaria de agradecer as considerações e ver que o ICZ está no caminho certo, né? Que você acabou conhecendo o ICZ pelo evento, então vamos fazer mais eventos, né? E no sentido das grandes empresas também, né? Não só as grandes, mas as empresas em geral conhecerem mais o processo da galvanização e os seus benefícios. O ICZ tem feito um planejamento e atividades de irem visitar essas grandes empresas e se apresentar como representante do segmento e mostrando os benefícios, de uma forma geral, da galvanização, né? Tanto focando na durabilidade e na redução de custo de manutenção. Nós sabemos hoje, nós temos vários empresários aqui, e que a primeira coisa que chama a atenção do empresário é a linguagem da redução do custo de manutenção. Ok, vai reduzir meu custo, então senta na mesa e vamos conversar. Então, é uma coisa que a galvanização propõe, e por que não, então, já aproveitar isso? E, claro, com a durabilidade das estruturas, né? E reduzindo esse custo. Então, eu queria agradecer a oportunidade de você poder entrar associado ao CZ, e eu
queria também aproveitar as conversas que nós tivemos aqui no café, que a empresa Bimetal fez uma proposta bem interessante, e eu gostaria de colocá-la publicamente, se você me permitir, Luiz, de nós fazermos cursos itinerantes pelo Brasil sobre o processo da galvanização. E eles até, tecnicamente, eles apresentaram uma sugestão que isso possa ser realizado, umas coisas assim de você pegar realmente um caminhão estruturado e de levar uma mini galvanizadora pelo país e desenvolver isso e também junto aos órgãos governamentais. Agradeço a iniciativa e nós vamos tocar esse projeto para frente. Obrigado. Luiz, bem providencial a sua proposta, como o Ricardo colocou, eu não sabia, mas isso foi até um ponto que nós levantamos na última reunião do ICZ, de aproveitar o próprio conhecimento dos galvanizadores, dos associados, ter esta sinergia de divulgar essa tecnologia. Eu creio que esse evento está sendo um marco para a indústria, e tão importante é que nós vemos que, como o professor Fragata aqui, tão sensibilizado, se propôs a ser um aliado a divulgar a tecnologia. Então é disso que nós exatamente precisamos, cada associado que dê o feedback, como o Ricardo colocou, isso é importantíssimo para o Instituto, para que o Instituto cresça, para que isso venha em benefício dos associados, em benefício da divulgação da própria indústria. Então, é uma iniciativa muito boa e bem colocada. Complementando, eu acho que a união da indústria, Luiz, ela é fundamental nesse processo, né? Nós temos uma missão conjunta, e para que a galvanização tenha permeabilidade para todas as empresas que são consideradas empresas-alvo para o uso da galvanização, né? Nós precisamos ter os braços do ICZ nas diversas regiões do país, atuando em nome do ICZ, em nome da galvanização, para que isso aconteça, né? Então, no passado, por exemplo, aconteceram situações em que projetos de galvanização eram tão grandes que um único galvanizador não seria capaz, utilizando toda a sua capacidade, de galvanizar aquela obra, né? Então, iniciativas como um approach conjunto da indústria na forma de consórcio, ou ações motivadas individualmente pelas grandes galvanizações com apoio do ICZ, eu acho que são fundamentais em nós inovarmos e acharmos modelos de negócio para que apoiem o crescimento da galvanização, né? Então, que eu volto à minha reflexão de que a associação ela é um reflexo dos seus associados, né? Então, o ICZ precisa muito desse input, dessa participação dos associados, e é com muita honra que a gente recebe a associação de vocês dentro do ICZ. Boa tarde, meu nome é Renato Franco, represento a empresa Caplama, que provavelmente nenhum de vocês conhecem, porque nós estamos em fase final de implantação, e acho que venho na contramão da maioria de vocês, porque não era do ramo. Na verdade, somos porque estou com meu sócio aqui, e éramos de um segmento totalmente diferente, e desconhecíamos. Então, acho primeiramente pertinente o comentário e o empenho na divulgação da galvanização, porque era totalmente desconhecido. Estamos implantando devido a uma oportunidade que nos surgiu, e que, conversando com empresários, com proprietários de indústria da cidade, vimos que muitos deles necessitavam da galvanização, mas não implantavam por alguns tabus, muito desconhecimento, na verdade, desconhecimento do processo, e coisa que a gente foi atrás e viu que eram tabus mesmo, eram lendas, e eram algumas coisas que se criou em volta da galvanização, e o principal era o desconhecimento. Agora, a minha pergunta é a seguinte: para empresas como a nossa, que estão em fase de implantação, ou até para alguém que tenha a pretensão da implantação, o que o Instituto tem a oferecer no sentido de auxílio técnico, de até no sentido de alavancar e de incentivar ainda mais a criação de novas plantas, de empresas que não estão no segmento e de repente queiram vir a implantar a galvanização
dentro do seu processo produtivo. Bom, seu nome mesmo, desculpa? Renato. Primeiro, te dou parabéns por você, em tão pouco tempo assim, já ter deslumbrado o potencial da galvanização como indústria e você mesmo sentiu que tinha uma demanda reprimida, né? Mas que ninguém não agia. Parabéns pela sua atitude. E o ICZ, ele pode contribuir com você, que nós temos associados, tanto aqui no Brasil como do exterior, são empresas especializadas em fazer um gerenciamento de implantação de plantas. Eu diria assim, de A a Z. Faz desde detalhes de insumo, de processo, como nós vimos hoje aqui, né, toda a logística que tem que ter a planta para poder ter uma melhor produtividade. Então, tem essas empresas que podem colaborar com você, mas, independente disso, eu te convido para a gente tomar um café lá no ICZ e mostrar o que a gente tem também de literatura técnica que possa contribuir para a sua nova planta. Parabéns. Complementando o que o Ricardo falou, o ICZ ele tem uma característica muito particular em relação a outras associações como a AGA e como a EGA, né? O ICZ ele consegue congregar todos os participantes da cadeia produtiva da galvanização, né? Então, nós temos lá representados produtores de zinco, fornecedores de insumo, fornecedores de equipamentos e os próprios galvanizadores, né? Então, a experiência que existe dentro do corpo de associados do ICZ é uma experiência relevante. Dentro do espaço ICZ, nós temos procurado promover encontros que tragam temas de interesse da galvanização, sejam eles temas técnicos a respeito de técnicas de produção, ou sejam temas de cunho mais comercial, como precificação, estratégia comercial para a galvanização. Então, eu acho que é um fórum interessante para que você possa adquirir conhecimento a respeito da indústria da galvanização. E novamente reforço as parcerias que nós temos com outras entidades, como foi apresentado aqui pelo Frank Goodwin os slides da AGA. Existem guias de como operar uma galvanização e outros relatórios técnicos que nós podemos tentar acessar através das nossas parcerias com outras associações fora do país e nos beneficiar da experiência que eles têm lá fora. Renato, eu acredito também que um outro benefício é desfrutar da própria sinergia aí dos associados, dos galvanizadores, dessas práticas que tem e se beneficiar até de alguns, como já foi dito aqui por grandes especialistas, às vezes são nos erros que você vê uma oportunidade de avanço tecnológico e de processo, até de dificuldades ou processos que tiveram que ser melhorados nas plantas dos associados, trocando informações, pode se beneficiar já começando com boas práticas e verificando até no tratamento de alguns materiais aquilo que você pode se beneficiar. Eu creio que os associados vão ter o prazer de estar compartilhando com você aí o conhecimento. Me chamo Heron Pereira Mendes, sou da Brafer Construções Metálicas. Hoje teve um fato interessante, porque eu sou inspetor de pintura. Me perguntaram se eu não era contra galvanização. Normal, né? Como a gente está falando, vocês falaram do Senai e tal, e perante a Abraco, que é a Associação Brasileira de Corrosão, sou qualificado nível 1 e nível 2, e não existe dentro da Abraco nada voltado à galvanização, aspersão térmica ou qualquer outro processo anticorrosivo. Isso seriam, né? Eles são formadores de opiniões. Tivemos o professor Fragata, que é amigo meu, tivemos o professor Zapir, que também fazem parte, e falta isso no meio. Nós temos 2 representantes de órgãos internacionais que demonstram que a pintura e a galvanização podem trabalhar juntos. Temos o caso da Nancy,
que a NACE, na qualificação deles, tem pintura e galvanização na parte do curso. Eu acho que, Heron, tua colocação ela é importantíssima para a indústria da galvanização e ela vem de encontro a um anseio que existe hoje dentro do ICZ. Nós identificamos esse gap, já fizemos uma aproximação com a Abraco, tivemos reunidos com a diretoria da Abraco recentemente. Não é por acaso que a doutora Zepir, o Fragata, Simone, vamos dizer, personalidades do meio da corrosão tiveram aqui presentes nos apoiando nesse evento. E é vamos dizer, uma das ações estratégicas aí que nós temos que corrigir ou melhorar dentro das etapas importantes para se assegurar que a galvanização chegue com qualidade até o usuário final. Então, é um ponto muito válido que você levantou e algo que sem dúvida vai ser tratado aí dentro das atividades do ICZ com prioridade nos próximos meses, eu diria, até a gente conseguir formatar algo que venha de encontro a essa demanda. Carlos Patrício, da Beboche. Eu queria fazer 3 observações e uma delas é muito relacionada à penúltima pergunta. O Eduardo, quando estava mostrando os números, mostrou aí um crescimento maior do segmento com produto próprio. E será que isso não vem de encontro ao que ele falou há pouco? Que nós, como galvanizadores, não conseguimos entender quais são as demandas, as verdadeiras demandas do mercado, talvez porque estivéssemos trabalhando sozinhos e muito poucos. Se não é o momento da gente começar juntos no ICZ, entender, conhecer todas essas demandas, que isso com certeza vai fazer crescer o mercado. As 2 outras observações são a primeira com relação à questão ambiental. E também, ninguém falou aqui na questão de segurança. Eu acho que a gente deve começar a compartilhar um pouquinho as boas experiências que a gente tem nas nossas empresas com relação a esses 2 temas. Eu posso falar da minha empresa com muita tranquilidade, que a gente sempre abriu a empresa para dividir com os nossos parceiros aquilo que a gente tem de bom em segurança, aquilo que a gente tem de bom na questão ambiental. Gostaria de ouvir um pouquinho sobre essas 3 coisas. Bom, isso de imediato me lembra a propaganda da Porto Seguro, que compartilhando experiências geramos conhecimento, né? Mas eu acho que é algo fundamental. Na última reunião da diretoria do ICZ, um dos tópicos que nós discutimos foi a criação de um fórum técnico voltado para os galvanizadores dentro do ICZ, onde houvesse espaço justamente para se compartilhar questionamentos, dúvidas e experiências positivas a respeito de temas que não interfiram na competitividade de cada indústria, cada galvanizador no seu nicho, né? Então, eu penso que compartilhar essas experiências, Carlos Patrício, dentro do ICZ, o ICZ é um fórum natural para isso acontecer. E mais do que isso, eu vejo que a experiência desse evento ela traz também a participação dos demais envolvidos na cadeia e com inputs riquíssimos aí para a melhoria da indústria da galvanização, né? Então, sem dúvida que nós temos que apoiar e fomentar esse exercício de compartilhar conhecimento dentro do ICZ. Bom, eu acho que estão todos cansados. Nós tivemos 2 dias extremamente intensos aqui, como eu falei.
E essa última sessão foi importante para compartilhar o que o ICZ está fazendo e ter esse input dos demais participantes aqui da indústria da galvanização. Eu vou passar a palavra para o Ricardo. Ele teve, nesses 2 dias de evento, uma comunicação intensa com o nosso presidente e queria compartilhar alguns comentários dele. É isso, cara. Bom, eu não poderia passar a mensagem do presidente do ICZ, que é o senhor Francisco Martins. E ele tem mantido contato comigo, embora ele esteja nos Estados Unidos por um compromisso profissional. Tem mantido contato esses 2 dias, encaminhei fotografias para ele, sempre querendo saber como é que estava o evento, porque ele foi um dos grandes apoiadores, como presidente do Instituto, a realização desse evento. E ele me pediu, e que fez questão que, em nome dele, agradecesse a todos os que participaram nesse evento, para que esse evento chegasse à sua conclusão, que foi uma luta para nós, assim, em 8 meses, conseguir chegar a essa organização e a gente conseguir realizar um evento no padrão dos associados do ICZ, no padrão da cadeia produtiva da galvanização como um todo no Brasil. Então a gente quis acertar nos detalhes para poder oferecer o melhor para vocês, desde a organização, da comunicação, da interação, a disposição da feira, o café, teve toda uma estratégia para provocar a interação entre todos vocês, entre vocês e junto conosco. Então, em nome do presidente, eu quero agradecer a participação de todos da comissão, a empresa que realizou, aqui a organização, a Ibradep, a senhora Gilda, a Daniele, muito obrigado, a ProdWeb, também que foi a empresa toda na parte de informática, que deu suporte ao ICZ. Gostaria de agradecer aqui o Daniel, a Cíntia, que estão aqui presentes, muito obrigado também. A participação de toda a equipe do ICZ, do Paulo e da Adriana, que se envolveram, e a todos os associados que acreditaram nesse evento e que colaboraram para esse evento acontecer. Muito obrigado, em nome do presidente do ICZ. Bom, estamos chegando então ao final desse evento e complementando as palavras do nosso presidente, representadas aqui pelo Ricardo. Eu volto a um comentário que eu fiz na abertura do evento, que esse evento nascia com a ambição de ser inovador e de ser um marco na indústria de galvanização. Isso, no começo do evento, era uma expectativa que nós tínhamos, que ela foi gratamente confirmada durante esses 2 dias e chegando ao final aqui com a presença cansada aqui de todos. Ele foi inovador pelo formato do evento, até pelo próprio local onde o evento aconteceu e pelo fato dele privilegiar a troca de experiências através dos diversos painéis que nós tivemos aqui nesses 2 dias. E foi um marco para a galvanização também, porque ele conseguiu unir as pontas da indústria da galvanização, permitindo discussões aprofundadas, relevantes e de impacto para o segmento de galvanização, tanto aqui dentro dessa sala, quanto nas áreas externas de exposição e networking que nós tivemos durante os 2 eventos. Então, é uma satisfação, um privilégio, uma honra de encerrarmos essa jornada de 2 dias com a sensação de dever cumprido e podemos colocar aqui na imagem da tela até breve, em 2013, porque o próximo Galva Brasil, o 2º Congresso Brasileiro de Galvanização, já tem data marcada para acontecer e já está confirmado para 2013.
Então, parabéns a todos, obrigado pela presença, pela colaboração e pelo empenho nesses 2 dias e até 2013. E vamos brindar aqui na saída com o coquetel oferecido pela Lise.